Os vulcões são estruturas geológicas bastante importantes para a evolução do nosso planeta. Eles vão conectar a superfície terrestre mediante os magmas com a crosta inferior e com o manto, seja o manto superior ou o manto inferior. E dentre todo esse caminho que o magma faz, desde onde ele é gerado até a superfície terrestre, eles vão ser importantes para o crescimento da crosta terrestre. Eles também vão ser bastante importantes, pois em todo esse caminho, em toda essa rota que o magma faz para atingir a superfície terrestre e se derramar como lava, eles vão trazer porções de rocha de porções profundas do nosso planeta. Isso aqui a gente chama de xenólitos. É quando nós temos pedaços, seja do manto ou seja da crosta inferior, vindo juntamente com uma rocha vulcânica ou com uma rocha intrusiva. E um ponto bastante importante sobre os vulcões também é que eles causam um impacto diretamente na vida das pessoas que vivem próximo aos grandes vulcões ativos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre os vulcões e vamos falar sobre os ambientes geológicos, os ambientes geotectônicos que vão influenciar no comportamento desses vulcões e vão influenciar seja no tipo de magma ou seja no tipo de vulcanismo que vai evoluir ao longo de toda essa atividade vulcânica. E nessa pequena série de vídeos nós vamos falar sobre os três principais tipos de vulcanismos que nós temos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre os vulcanismos de dorsal oceânica, esses vulcanismos onde uma placa tectônica está sendo afastada da outra. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os vulcanismos que ocorrem em zonas de subducção de placas e vamos fechar falando sobre os vulcanismos do tipo hotspot. E bom, se vocês não me conhecem, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos falar sobre vulcões. Então se você curte temas sobre geologia, vulcanologia, sobre geociências em geral, a gente pede para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aí o seu like, porque o like é uma ajuda que vocês dão aqui pra gente, é como se fosse uma espécie de motor aqui para o nosso vídeo. O YouTube ele leva mais em consideração o número de likes e comentários em vez de somente inscritos, né? E a gente pede para vocês fazerem esse conjunto de ações aqui no nosso canal para ajudar a gente a levar o conhecimento para mais pessoas. Então, dito isso, bora pro vídeo. Dentre os três principais ambientes geotectônicos que vai formar os vulcões, o ambiente de expansão de fundo oceânico, aqui as dorsais mesoceânicas, vão ser os ambientes mais significativos na produção de magma e de lava para a evolução do nosso planeta. Quando nós comparamos esse ambiente distensivo, onde uma placa está sendo afastada da outra, esses ambientes divergentes, esse ambiente ele vai ser o mais significativo na produção de magma. Quando nós comparamos com outro ambiente bastante importante, que é o ambiente de subducção, a produção relativa entre esses dois ambientes geotectônicos é que nas zonas de dorsais mesoceânicas a produção é de coisa de 3 quilômetros cúbicos por ano, enquanto nas zonas de subducção de placas nós temos coisa equivalente a 1 quilômetro cúbico de magma sendo produzido durante o ano. Então já que nós conseguimos perceber que dentre esses ambientes, os ambientes de dorsais mesoceânicas, eles são bastante significativos. É só você olhar um mapa de toda a geologia global e ver que todo esse fundo oceânico ele foi construído em todo o globo terrestre há menos de 200 milhões de anos. Então é algo bastante considerável. E dentro do ambiente de expansão de fundo oceânico, esse ambiente de acreção de crosta oceânica, como é que esse magma ele é gerado? Se você quer saber um pouco mais como é que a gente consegue produzir fusão parcial, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você entender isso, e aí você vai entender melhor como é que essa fusão parcial ela é produzida, né? Como é que ela ocorre. Dentre os parâmetros para a formação de fusão parcial, nós temos a temperatura e a pressão. Em ambientes geológicos onde os campos de temperatura e pressão eles sofrem uma queda brusca, o que acontece é a fusão parcial. E nesse caso, em ambientes divergentes, onde uma placa tectônica está sendo separada da outra, nós vamos ter uma queda da pressão. E por essa queda nesse campo de pressão, nós vamos ter fusão parcial dessa porção da astenosfera. Então, essa pressão é reduzida e como a temperatura ela continua a mesma, não houve variações na temperatura, vai ter fusão parcial desses peridotitos mantélicos. Só que aqui esses peridotitos mantélicos aqui, eles são basicamente constituídos por olivina, em sua grande maioria, piroxênio e granada. O que acontece é que a olivina vai ter uma temperatura maior e para fundir essa olivina você vai precisar de uma temperatura mais elevada. Então aqui nesse caso, o que nós vamos ter é fusão parcial decorrente da fusão do piroxênio e da granada. Então o magma que vai ser gerado
nesses ambientes divergentes não é um magma ultrabásico, mas sim um magma básico, um magma basáltico. Então esse magma que é gerado pela descompressão ali nessas porções ali divergentes e essa astenosfera está sendo fundida, esses peridotitos estão sendo fundidos, e nesse ambiente geotectônico, aqui a gente já vai começar a entrar um pouquinho aqui no geologuês, porque todo esse processo de fusão parcial vai formar um magma, que a gente vai chamar aqui de magmatismo basáltico, só que aqui dentro nós vamos entrar dentro de uma coisa chamada como série toleítica. A gente pode falar mais nisso, sobre séries magmáticas, aqui nesse vídeo aqui em cima, você vai lá conferir que a gente falou sobre isso, né, para você entender um pouquinho melhor sobre essa composição do magma, então vai lá conferir. Então, aqui esse magma toleítico é um magma gerado em ambientes divergentes. Então, vai ser um magma responsável pela construção da crosta oceânica. Então, tendo gerado esse magmatismo basáltico em zonas divergentes, então esse magma ele vai sair dessa porção onde está sendo gerado ali na atmosfera e ele vai subir e se instalar na base da crosta oceânica. Então, como ele está procurando ir para uma zona de menor pressão, que nesse caso é o fundo oceânico ali, então nós vamos ter todo o processo para a construção da crosta oceânica, que a gente vai deixar um vídeo sobre como é caracterizada a crosta oceânica aqui no final do vídeo para você conferir. Então, que nós vamos ter toda aquela compartimentação da crosta oceânica, né? Seja a camada 1, onde nós temos as pelolavas, as camada 2, camada 3 e assim por diante. Mas acontece que quando esse magma ele consegue extravasar no fundo oceânico, por ele estar em contato com a água, esse contato direto, vai ocorrer dessa lava ser resfriado bruscamente. Então aqui vai gerar as famosas pilolavas. Por ela perder essa temperatura muito rápida, nós vamos ter uma camada vítrea por fora dessa lava que entrou em contato e por dentro uma rocha, de certa forma, fanítica ali, os cristais mais finos, e por fora, revestindo essa pilolava, nós vamos ter esse vidro vulcânico. E essa lava, quando ela extravasa no fundo oceânico, ela vai ser impactada pela velocidade que essa dorsal está sendo separada, com a velocidade que essa placa tectônica está sendo separada de outra placa tectônica. Então, caso nós tenhamos uma dorsal lenta, nós vamos ter um vale nessa dorsal mais profundo. E nesse vale, conforme essa lava vai atravessando as fraturas na crosta oceânica, o que vai ocorrer é a formação de pequenos cones vulcânicos ali no fundo do mar. E caso a dorsal seja uma dorsal rápida, não vai ter os ambientes ali favoráveis ali para a formação de cones vulcânicos, que nós vamos ter um certo domeamento de lavas, e devido a esse magmatismo de dorsais oceânicas ser um magmatismo basáltico, então ele vai ser de alta fluidez e ele vai ter a viscosidade bem baixa, né? E isso vai ser bastante importante porque não vai ser aquele magmatismo explosivo como em magmas gerados em zonas de subducção de placas, como a gente vai ver no próximo vídeo dessa série aqui. Grande parte das dorsais oceânicas elas estão abaixo do fundo do mar, mas pode acontecer de segmentos da dorsal oceânica estar acima do nível do mar. Ela está aflorando, a gente pode ir lá e ver como que está sendo esse ambiente geotectônico ali, como é que foi a evolução do vulcanismo nesse ponto da superfície terrestre, como é o caso da Islândia. A Islândia é um segmento da dorsal mesoatlântica, só que um ponto bastante interessante sobre a Islândia é que abaixo da ilha da Islândia, abaixo desse segmento da dorsal, nós temos um hotspot, nós temos um ponto quente. Então ali é um hotspot interagindo junto com a dorsal oceânica. Então é, de certa forma, duas fontes de magma ali interagindo uma com a outra. E isso vai causar uma batimetria positiva. Então esse segmento da dorsal aflorando acima do nível do mar, né? Então aqui nós vamos poder ver esses processos vulcânicos de perto. E se você quiser saber um pouco mais sobre como foi o nascimento da ilha da Islândia, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima que a gente gravou sobre como foi a evolução geológica dessa ilha. E bom, gente, esse aqui é o vídeo de hoje. A gente agradece a presença de todos vocês que terem chegado até o final desse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o magmatismo gerado em zonas de subducção de placas, então fiquem de olho. E a gente convida vocês a fazerem parte do nosso clube de membros. Nós vamos deixar o link do nosso clube de membros aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também. E nesse clube de membros nós direcionamos conteúdos exclusivos que não está no nosso canal no YouTube e também não está no nosso Instagram. É uma forma de vocês apoiarem o nosso canal a crescer, a fazer mais investimento, comprar equipamento de som, trocar de lente, fazer o melhor aqui para vocês, né? E aqui à direita nós vamos deixar um vídeo sobre a erupção do Vesúvio em 79, e aqui à esquerda nós vamos deixar um vídeo sobre a erupção do Krakatoa em 1883. Foram erupções vulcânicas históricas bastante importantes para a história da humanidade. A gente está trabalhando agora com esses mini documentários, né, falando sobre o vulcanismo
relacionado com a história humana, então a gente vai postando mais conteúdos aí. Se você tiver alguma dica aí sobre alguma erupção histórica bastante importante, deixe aí nos comentários. E caso você não seja um inscrito do nosso canal, é só clica aqui no meio, se inscreva e apoia o nosso projeto aqui. Muito obrigado, até a próxima e falou!